Como a nossa secretária mencionou, nós temos a honra de ter novamente conosco a professora pós-doutora Marta Regina Furlan. E ela irá palestrar para nós nesta manhã sobre o tema A Educação da Infância em Tempos Desafiadores, um trabalho coletivo e humanizador do ensino. A professora Marta é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, pós-doutora em Educação pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, pós-doutora em Educação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, é coordenadora do projeto CRIT Infância, um projeto que realiza ações que visam a reflexão crítica pedagógica e da intencionalidade na educação infantil, é líder do grupo de pesquisa, grupo de estudos e pesquisa em educação, infância, teoria e crítica, membro dos grupos de pesquisa, grupo de estudo e pesquisa em arte e educação, Hannah Arendt e a filosofia política contemporânea, infância, educação infantil e formação de professores da UEL, e dos grupos de pesquisa, grupos de estudo e pesquisa em educação, ética e sociedade, teoria crítica, filosofia, educação e cultura da Unesp, e também do grupo de estudo em educação, formação cultural e sociedade da Unesp, todos credenciados no CNPq. Atualmente é professora avaliadora da Fundação Araucária, de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, professora associada do Departamento de Educação, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Londrina, coordenadora do projeto de pesquisa SEM, Informação e Educação no Contexto da Sociedade Danificada para Além do Território Demarcado, e membro do Conselho Editorial e Científico da Editora Ibero-Americana de Estudos em Educação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores, indústria cultural, teoria crítica, de sociedade e educação infantil. Então, convidamos a professora Marta. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez em nosso município, e é uma alegria tê-la conosco. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas. É uma alegria, né, participar mais uma vez dessa formação. Agradeço a acolhida, o carinho, desde a semana passada, quando pude estar aí, desde a quarta-feira. Fiquei quarta, quinta e sexta com essa equipe linda, né, passeando, fazendo as nossas caminhadas pelos CMEs, conhecendo um pouco sobre o trabalho de vocês, né? É gostoso ir a campo, ver a realidade. Eu sempre falo, as paredes, né, vão nos contando as histórias, vão contando as experiências, e foi muito linda essa experiência de, junto com a Elisa, com a Fátima, né, com a Michela, a gente poder participar desse momento aí juntas, né, para poder conhecer um pouco a realidade. De forma muito querida e especial, quero falar que, assim, amei o trabalho que vi, de modo geral, muito bem sintonizado, um trabalho de pessoas comprometidas, pessoas que efetivamente sabem o que estão fazendo lá. Eu falo isso porque tem gente que, às vezes, na área da educação, não sabe o que está fazendo. Entra na área da educação e fica meio perdido um tempo, às vezes demora anos até se encontrar. Mas eu gostei bastante do que eu vi, né? Escolas bonitas, escolas muito bem organizadas, planejadas, um cuidado especial, né, para oferecer às crianças um ambiente estimulante, estimulador, potencializador de aprendizagem e de desenvolvimento. E eu fiquei muito encantada. Várias coisas eu pude observar, né, e até pude socializar na hora com a equipe, tanto a equipe da secretaria, quanto as próprias gestoras, né?
em que pudemos conversar e com certeza estão me ouvindo aí agora, né? Quero agradecer também vocês, meninas, né? As professoras, professores, pela acolhida também nesses lugares, nesses CMEs, né? Foram muito queridos, comi bolo, tomei café, olha que sacanagem, né? Mas comi bolo, tomei café, foi uma delícia, tá, gente? Muito obrigada. Crianças lindas, olha, eu vou falar a verdade. Eu voltei falando isso, falei para as meninas e vou falar. Diz que a Moarama é a terra das mulheres bonitas. Eu acho que nós temos que acrescentar, e das crianças também, porque nunca vi tanta criança bonita. Olha, eu ficava encantada, entrava dentro da sala, uma criança mais linda que a outra. Fiquei muito feliz, crianças animadas, crianças vivas, né? Muito gostoso isso. Às vezes as pessoas falam, por quê? Tem que estar viva. Não, tem crianças que às vezes a gente chega nesses lugares, estão tão apagadinhas, sem brilhos, sem encantos, né? Parece que já são adultos em tamanho reduzido. E eu pude ver crianças muito felizes, muito alegres, espontâneas, de querer vir, né? Me perguntar meu nome, conversar, interagir. Coisa linda, coisa linda. Para quem gosta, para quem ama nessa realidade, para quem ama a infância, isso é um presente do céu. E quero agradecer, né, a professora e secretária Maurisa pelo acolhimento também lá na secretaria. Nós tivemos conversas muito boas junto com a equipe e a ideia é sempre contribuir, gente. Né? Estamos aí, como se diz Paulo Freire, o caminho se faz caminhando, né? Nós vamos caminhando. O gostoso da educação é que nós podemos viver experiências e ir tentando fazer o nosso melhor. Né? Não tem receita, tem vontade, tem compromisso, tem dedicação. Às vezes a gente pode até não acertar em tudo, mas o grande desafio da vida é não desistir. Né? A desistência, ela é referência, né, da desesperança, do desencanto. Não é o caso aqui, e eu estou muito feliz em participar desse projeto aí com vocês. Quero agradecer a Elisa, falei que a Elisa é a nossa diva pedagógica. Menina linda. Muito obrigada, Elisa, pela acolhida. A Daiane, que está nos bastidores aí, dando todo o acolhimento também. Um beijo grande, não posso deixar de falar, gente, da Patrícia. A Patrícia é uma pessoa que foi o primeiro contato, eu apaixonei por essa menina, parece que a gente se conhece há anos. Parece que é minha amiga de longas datas. Um beijo para a Fátima, para a Michelle, a nossa Uber pedagógica também. Eu falei para ela que ela, menina, dirige bem. Menina, os 3 dias firme e forte na boleia. Que coisa mais maravilhosa. E, além de tudo que eu vi, uma relação muito gostosa se firmou. Né? Foi muito prazeroso estar aí, na terra de vocês. E hoje, gente, quero, né? E já aproveitar e agradecer também, né, gente? Olha, né, o presente lindo que eu ganhei da equipe, essa camiseta, né, que fui presenteada e falei para as meninas que hoje estaria dando a formação com ela. Muito obrigada, serviu, viu, meninas? Viu, Fátima linda? Michelle, Elisa, deu certinho. Obrigada também. Em relação à perda, né, da Solange, quero deixar aqui meu sentimento de apoio à família no sentido da minha oração que estarei fazendo. É um momento, sim, que é muito difícil. Perder pessoas que amamos é muito difícil. Que o Senhor possa dar à família todo o conforto nesse momento difícil e que possa estender suas mãos de misericórdia aí. Fica o meu carinho, meu abraço e meu sentimento em relação a Solange, né, que só saiu daqui e foi morar num outro lugar. A gente pensa assim. Bom, gente, iniciando a nossa fala, né, nós faremos uma fala bem objetiva, até porque aqui há um misto de profissionais, tanto da área da educação infantil, fundamental, temos também profissionais que não são professores, mas também fazem parte da organização do trabalho pedagógico da escola. Querendo ou não,
são envolvidos nesse processo de educação, de formação, e estão envolvidos com as nossas crianças, que, na verdade, aos meus olhos, são as crianças, o nosso foco, né, principal, são sujeitos, né, para quem nós devemos todo o tempo estar olhando, né, e direcionando aí todo o trabalho. Por um tempo, a escola parece que não sabia para quem deveria olhar efetivamente. Tivemos alguns percursos na história que, ora, queríamos agradar a família, ora, queríamos agradar direções, ora, queríamos agradar professores, ora, queríamos agradar até nós mesmos. Mas hoje, o grande desafio aqui dessa fala e daquilo que nós já estamos construindo há um tempo, e eu percebi isso por onde eu passei, pelo menos por onde eu passei, nosso maior desafio é efetivamente fazer um trabalho voltado diretamente para com as nossas crianças e com as suas infâncias. Quando eu falo as nossas crianças e as suas infâncias, quebrando todo tipo de paradigma no sentido de querer colocá-la dentro de um padrão, porque principalmente porque o ser humano não se padroniza, não temos padrões, né? Querendo colocá-la, estão quebrando toda possibilidade de querer colocá-la dentro de uma homogeneidade, de um padrão, de um perfil, de um modelo. Mas sim pensando nessa criança, no sentido de uma criança viva, intensa, uma criança que reage de diferentes modos ao mesmo fenômeno, uma criança surpreendente, surpreende-nos com a sua alegria, com a sua curiosidade, mas também muitas vezes surpreende-nos com as suas falas, mas também com o seu silêncio, surpreende-nos com os seus aprendizados, mas também às vezes nos preocupa, né, com o seu silenciamento. Criança que está aí, vendo o mundo da sua forma e efetivamente revelando nas suas marcas gráficas, nas suas brincadeiras, nas suas narrativas, nas suas manifestações espontâneas, aquilo que ela tem recebido desse mundo que está ao seu redor. E é sobre elas, né, que nos move. Na verdade, a infância aqui, ela é o ponto crucial da minha fala. É por ela, é para ela e é com ela que nós vamos tecer toda essa conversa em poucas horas aí, menos de 2 horas, para que a gente possa realmente, efetivamente, fazer as relações que são necessárias. Independente de quem seja, professor, se é da secretaria, se é dos serviços gerais, se é da merenda, não importa. Todos nós lá estamos para, efetivamente, fazer um trabalho com as nossas crianças e dar a ela aquilo que lhe é mais importante, a dignidade de ter uma educação de mais qualidade. Se no passado fomos um lugar de depósito de criança, isso temos que superar efetivamente, seja para quem atua com os menores ou com os maiores. A escola é um lugar em que a criança tem que ainda acreditar que o conhecimento é uma das manifestações para que ela possa efetivamente construir a sua humanidade, construir seus vínculos afetivos, construir seus vínculos sociais. E nós não podemos estar lá de brincadeira. Todos nós precisamos ter esse compromisso. Então, eu preparei uma organização em forma de slide para a gente poder ir direcionando a fala, para ficar mais didática a fala, e assim respeitar dentro do tempo. Então, a temática de hoje é a educação, né, da infância em tempos desafiadores. Um trabalho coletivo e humanizado do ensino. Quando eu coloco essa palavra, tempos desafiadores, né, às vezes as pessoas falam, é porque é pós-pandemia, alguns dizem que é pós, outros dizem que é entre pandemia e pós-pandemia. Não é só por isso também. É dentro de um tempo que tudo muda, tudo consome, tira de nós estruturas que na nossa mente, no passado, já estavam certas, e que hoje nos colocam em novos desafios. Educar a infância hoje é pensar numa educação que está envolvida por uma sociedade que muda rapidamente, uma sociedade que está envolvida por
um avanço tecnológico incrível, que ora pode nos ajudar, como pode também nos prejudicar, se não soubermos fazer uso disso, que está envolvido por um tempo em que alguns têm muito, outros não têm quase nada, um tempo onde algumas crianças aprendem com muita facilidade, mas, de repente, também um tempo que o desafio está em investir naquela criança que, aparentemente, parece que tem mais dificuldade, que precisa de mais de ser olhada, de ser percebida. Um tempo de desafio, porque também nos fez, querendo ou não, todo esse contexto dos 2 últimos anos mudou em nós percepções de olhares, percepções auditivas, percepções de relacionamentos. Nós não somos mais efetivamente, né? Nós não ouvimos da mesma forma, nós não interagimos mais da mesma forma, consequentemente, as nossas crianças também não. Muito sofreram com as crianças quando chegaram à escola, se assustaram com o que viram. Essas crianças não falam, essas crianças estão muito quietas, alguns chegaram a perceber que essas crianças precisavam de intervenções urgentes, mas também nós também, né, tivemos os impactos, nós também sofremos esses impactos. E dentro dessa educação, quando eu falo da infância em tempos desafiadores, eu trago uma necessidade, né? Já que estamos na era dos replanejar, reorganizar, ressignificar, de um trabalho coletivo. Não de um trabalho de pessoas estando juntas no mesmo lugar, mas de um trabalho efetivo, em que as pessoas possam efetivamente falar a mesma língua, né? E que possam todos se preocupar com o mesmo ponto, né? O mesmo sujeito importante, que são as nossas crianças. E humanizado do ensino, que não possamos perder a grandiosidade da vida, para além das letras, das formas e dos números, que a gente não perca a criança que está conosco. Então, a nossa fala vai direcionar nesse sentido. Uma educação da infância em que tenha um compromisso e intencionalidades, né, com o ensino, com a formação, mas que não se permita perder o ser humano que está aí. Que não se permita perder a coisa mais linda da humanidade, que é essa relação com o outro, essa preocupação com o outro, essa não desistência do outro, essa interatividade com o outro, essa necessidade de estar com o outro, e mais ainda, né, que não perca essa amorosidade da vida, que não se resume efetivamente em presenteamentos, em decorações de sala, mas sim que se constitui na própria relação com os pequenos. E como nós mesmos também. Eu sempre, nas minhas falas, eu digo, a gente só dá o que tem, ninguém dá o que não tem. Então, para a gente poder oferecer amor, a gente tem que ter ele. Para a gente oferecer organização de um trabalho, uma dignidade, a gente tem que ter. Para a gente oferecer afeto, a gente tem que ser afetiva. Ninguém dá o que não tem. E dentro desse trabalho, então, primeiro ponto, não adianta querer que as nossas crianças se interajam e se humanizem quando nós primeiro não fizermos isso. Então, o convite da manhã é um desafio também para nós, partindo de nós. Quando nós, no nosso interior, nas nossas relações, conseguirmos desenvolver e desafiar isso, e nós envolvendo com todos os profissionais da escola, consequentemente, nós vamos revelar isso no nosso trabalho com os pequenos, muito pequenos ou maiores aí, pensando no fundamental. E, para começar, eu trago uma citação, que dentro dessa obra, O Sentido dos Sentidos, a Educação do Sensível, onde vai dizer que a questão da educação gira sempre em torno da criação e da criatividade. Ao aprender, estamos criando um esquema de significados que permite interpretar nossa situação e desenvolver nossa ação numa certa direção. O grande desafio hoje, em tempos, né, atuais, é pensar numa escola que possa ser criativa, que crie condições efetivas para que a criança possa aprender e se desenvolver.
Quando eu falo criatividade, não é professoras decorando e professoras se matando para ficar fazendo a escola ser a escola, né, mais linda no sentido de decorações, mas criatividade no sentido da ação, da atividade criadora, atividade criativa. Embora eu passei por vocês aí em alguns semestres e fiquei encantada com as criatividades, viu? O povo criativo, Mauriza do céu. Parabéns para vocês aí, que vocês estão com uma equipe ótima. Umas meninas também chegando agora com muita vontade de trabalhar também. Gostei também. Tem umas aí que eu queria até roubar e trazer para Londrina. O que a gente vê em termos de criação e criatividade? O que seria isso? Trazer coisas que efetivamente saiam, pessoal, daquela mesmice, daquele sempre idêntico, daquela coisa que nunca muda. Então, o grande desafio, quando eu falo da infância em termos desafiadores, é fazer possível, se tornar possível, o que não é comum. Trazer, né, esse incomum, envolvendo coisas no cotidiano que muitas vezes até já esquecemos, deixamos para lá. Um exemplo típico que eu poderia dar, e que eu acho que vocês até fazem, mas eu sou fruto da escola da feira cultural, né? Feira de ciências. Hoje a gente trabalha muito com mostras de trabalhos, mostras de atividades. Mas a feira de ciência é uma atividade em que, às vezes, a gente ambientalizava salas, abria para a comunidade, e nós, enquanto criança, ficávamos explicando para as pessoas que iam visitar uma temática. Então, uma sala era sobre sistema solar, outra sala era sobre meio ambiente, e as pessoas iam assistir, iam visitar a escola, e quem explicava todo o projeto eram as próprias crianças, claro, mediados pelos professores. Então, a escola hoje, a educação ela tem que girar no termo da criatividade. Tudo aquilo que provoca desejo, interesse, faz bem. Então, a escola ela precisa trazer coisas diferentes para as crianças, mas não são coisas efetivamente diferentes que é envolvido num consumismo em demasia, mas o diferente em que provoca um olhar de investigação, de desejo, de procura, de investida. Então, vamos pensar naquele professor da área da educação física, trazer uma atividade, uma brincadeira que, por exemplo, ele brincou na infância e as suas próprias crianças nem conhecem. Né? Vamos dar um exemplo típico, a brincadeira de bets. Nem todas as crianças conhecem a brincadeira de bets, é uma brincadeira que nós que temos aí só umas 4 décadas no mundo, sabemos que nós estamos, né, pode estar junto comigo, eu tenho um pouquinho mais de 4 décadas no mundo, né? Mas o que significa essa brincadeira, por exemplo? É uma brincadeira que muitas crianças hoje, até muitas professoras mais novas, às vezes não conhecem, mas é uma brincadeira que fez parte de muitas infâncias, né? A brincadeira do Bets, Alerta, Mãe da Rua Colorida, né? Que pode ser trazidas como criatividade para a escola. Então, a criatividade não é sempre aquilo, uma visão evolucionista, uma coisa assim, nossa, agora, uma coisa fantástica do momento. Não, a criatividade às vezes seria até reelaborar ou ressignificar coisas que aconteceram na nossa infância e que às vezes as nossas crianças hoje não têm oportunidade de conhecer. E até eu estou fazendo essa fala e eu gostaria até que você que está assistindo, depois fique bem à vontade de fazer perguntas, comentários, tá? De repente a gente vai ter um momentinho aí para poder fazer um bate-papo. Outro ponto importante, né? Sobre o que falo. Aí eu trago essa citação da Ariane Oshiro, que ela vai dizer que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. O ponto crucial para quem trabalha com a infância em termos desafiadores, a educação da infância, é não perder a infância. Walter Benjamin já falava. Quando eu sou capaz de rememorar a infância que está em mim, eu sou capaz de trazer o belo, o novo, diferente, entusiasmante. Eu consigo fazer do meu trabalho não um fardo pesado, mas algo que efetivamente também me encante. A pergunta da manhã, tem infância ainda aí? Né? Você ainda, a sua infância ainda está viva? Quando você vê, por exemplo, algumas plantinhas, algumas flores nascendo, você se encanta? Quando você sente, por exemplo, vê uma criança descobrindo o mundo, né?
por meio do sensorial, abrindo algo que ela nunca conseguia, não tinha feito antes, e agora abrindo aquela caixa, abrindo aquela tampa. Você consegue ver a infância em você? Um dos grandes desafios da docência hoje é manter a nossa infância em nós. A infância em nós nos traz a rememoração da vida, os tempos bons, a experiência. Então, um ponto importante do trabalho coletivo: quem tem a infância vê tudo diferente. Até a tia da limpeza lá, que tem infância viva nela, ela vê a vida diferente. Ela não fica estressada quando as crianças sujam, ela entra cantando, porque ela está vendo crianças vivas, ela não está querendo, ela não vai querer criança paradinha, quietinha. Então, se ela viu a massinha lá na mesa, né? Cheia de massinhas, às vezes a professora deu, ficou algumas lá que tem que raspar, ela entra e fala: que coisa mais linda, significa que essas crianças estão brincando, estão sendo estimuladas. Agora, quem não tem infância já reclama: ai, vou ter que limpar isso, que coisa chata, olha, que esse povo também nem para ajudar. Então, a infância viva em nós, quando é a terra que a gente tem que pisar a vida inteira, ela faz a gente ver as coisas tudo diferente. Então, quando a criança, por exemplo, sai correndo e derruba água no corredor, não, é a infância. Quando a infância está em nós, tudo bem, não tem problema, que alegria, porque ela consegue correr, né? Quando às vezes ela não para no lugar e levanta para conversar com o amiguinho, quando a infância está em nós, que ótimo que ela fez isso, porque vai chegar um momento na vida dela que ela vai ter que querer conversar e às vezes não vai poder ter tempo para fazer isso. Então, a infância vive em nós, ela nos coloca numa posição de ver o mundo com leveza, com brilho, com sol, com energia boa. Quando isso em nós não está legal, a gente consegue ver tudo com negatividade. Olha como essa criança corre sem parar, olha que bagunça que deixaram esse lugar, olha como esse trabalhinho ficou, olha essa atividade, que criança desleixada. A infância ela faz a gente sentir a situação de uma forma muito mais sensível, muito mais agradável. E isso não é emocionalismo, isso é fato, isso é realidade. Eu vejo isso pelo tempo que eu tenho de experiência. Quando eu faço esse exercício de olhar a criança com os olhos de criança, tudo se torna muito agradável. Um dia desses dias da visita em Umuarama, né, foi muito interessante. Um dos dias eu fui com uma saia, né, aquelas transpassadas. E uma das crianças, uma boa, estava nessa, entrou debaixo da minha saia. Né, e veio com tudo, e entrou embaixo da minha saia. As meninas sabem, viu? Se eu não tivesse isso vivo em mim, isso poderia ser nosso incômodo. Meu Deus, que isso? Eu levei na brincadeira, né? Porque eu ainda brinquei, assim, está descobrindo, né? Descobrindo o mundo. Olha lá, criança criativa, descobrindo o mundo. Porque é curiosidade, né? Isso não é falta de respeito dela, foi uma curiosidade, né? E se fosse para pensar, se isso fosse um incômodo para mim, eu que não fosse com a saia, eu que fosse com calça, né? Eu que fosse com roupa, que não geraria esse desconforto se eu achasse que fosse. Então, quando a gente vê as coisas, né, com essa infância, a gente vê com a leveza junto. Esse é um ponto também a considerar. Outro ponto, né, compreender a nossa identidade profissional. Nós não somos mães, pais de criança, nós não somos família da criança, nós somos profissionais, professores, se são os professores, né? Quem trabalha com a parte da administrativo, profissionais da secretaria que estão ali para auxiliar uma organização que move em função de quê? Das nossas crianças. Se somos da limpeza, que tem que movimentar um lugar cheiroso, agradável, para fazer o quê? Para dar condições dignas para essa criança. Se estamos na parte dos alimentos, também a mesma coisa, preocupados em dar a essa criança o melhor para ela. E isso não é porque ela é, como se diz, ai, tudo essa criança. O pior que é mesmo. Se não tiver criança, não tem professor, não tem coordenador, não tem diretor, não tem secretário, não tem secretária, não tem merendeira, não tem meninas da limpeza, não tem ninguém. A criança, na verdade, hoje na escola, nós ficamos 2 anos sem
sem o funcionamento da escola, os prédios, os tijolos, as paredes não servem para nada. O que dá vida dentro desse lugar são as pessoas. E nós só nos encontramos lá para atender, para dar dignidade, fazer todo um trabalho para quem é mais importante ali, que são as nossas crianças. Elas são prioridades. Por quê? Porque nós, segundo Hannah Arendt, faltou um H ali no nome dela, no finalzinho, segundo Hannah Arendt, nós somos responsáveis pelas crianças que trouxemos ao mundo. Nós temos compromisso com a vida delas. Nós, adultos, não podemos estar em estado de bagatela. Nós não podemos estar inferiores, perdidos, desorientados. Nós temos que ajudar essa criança a caminhar. Então, é com o quê? É com amor, é com doçura, não seria nos gritos. E uma coisa que eu gostei, viu? Por onde eu passei. E professoras muito amorosas. Não é amorosa, fica dando beijinhos. Porque tem gente que acha que a amorosidade é ficar beijando criança. O beijo é uma das manifestações do amor. Já disse isso na outra vez que dei palestra para vocês. Mas a amorosidade, por exemplo, no sentido do jeito de lidar, da situação de conflito, que algumas eu presenciei, né? A amorosidade também na forma de se comunicar, de dialogar com a criança. Vi crianças muito tranquilas dentro da sala, crianças se sentindo pertencentes naquele lugar. Isso é o quê? É a nossa responsabilidade, é a forma com que nós estamos direcionando nosso trabalho. Né? Não vi crianças assim desesperadas para querer fugir, correr, sair, desesperadas. As portas abertas, uma coisa muito bacana que eu observei, portas abertas na educação infantil, por exemplo. Oi, Marta, por quê? Porque tem muitos lugares que você abrir a porta, a pessoa não consegue trabalhar. Né? E portas abertas, viu, Maurícia? Falando aí para você, ó, como secretária. Isso é uma coisa muito boa, quando a porta se abre e o professor e as crianças continuam naquele ambiente. Isso significa o quê? Que esse profissional é responsável pelas suas crianças. Ele tem dado a ela direcionamentos, né? As paredes, né? Algumas paredes mostrando histórias, marcando território de experiências, mostrando os avanços das crianças, enfeitando, né, colorindo o cenário da sala com as próprias produções das crianças. Então, uma das coisas que nós da docência, não adianta ficar reclamando, né? Uma coisa que eu também não vi isso acontecer, só se ficaram com medo, né? Mas eu não vi. Professores reclamões, né? Nós passamos por uma fase, eu passei por uma fase na educação de supervisão de estágio, pessoal, e onde eu chegava, eram muitos professores reclamões. Porque essa criança não tem jeito. Porque essa criança não aprende, né? E é uma coisa que eu observei nas visitas, né? Porque quando às vezes chega uma pessoa nova, tem professor que gosta, às vezes, de falar, essa criança aqui, ela tem isso, 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 aquela outra tem isso, isso, isso. E eu não vi essa necessidade. Isso é muito bom, porque a responsabilidade não significa que a gente deve ficar contando, né, as nossas problemáticas, nosso conflito com o mundo. É no sentido de tentar resolver. Esse é o grande caminho. E quando nós falamos ser responsável pelas crianças que trouxemos ao mundo, é ser responsável no sentido de ensiná-las. Só que essa palavra ensinar, não por isso que nós colocamos ali, humanizadores do ensino, não é ensinar só achando que escrever, ler, contar, fazer formas, saber o nome, isso é ensino. O ensino é vida. É ensinar a ser humanamente melhor, afetivamente melhor, uma criança com autoestima muito boa, uma criança que possa falar assim, eu gostei desse trabalhinho que eu fiz, né? O professor, nós somos responsáveis para incentivar essa criança a superar seus limites, a poder enfrentar seus conflitos diários, às vezes não se entendeu bem com um amigo, a ter a capacidade de mostrar para ele que mesmo que não se entendeu, eu gosto desse meu amigo. Essa é a nossa responsabilidade. Né? Criar todo um cenário que possa efetivamente ajudá-la nesse sentido. E, para isso, duas conexões fundamentais: ter claros fundamentos pedagógicos e pôr em prática. Tem gente que fica, é porque eu amo criança, mas você não vê nada de amor. É porque eu estimulo as crianças. Só que você chega na sala, é uma chatice, umas atividades bobocas.
Quando eu penso em fundamentos e práticas pedagógicas, eu penso em pôr em ação aquilo que efetivamente eu acredito. Então, nós temos que ter boas intenções, intenções claras, objetivas no trabalho, na escola, e efetivamente práticas boas. Quando eu tenho boas intenções, eu não me permito deixar que as pessoas, às vezes, sacrifiquem minhas crianças por conta de rotineiras da escola. Um exemplo, com todo respeito às tias agora que limpam a escola. Tem tia que quer limpar a escola e quer deixar a escola limpa a semana toda. Tia, não é casa, é escola. Nós não limpamos a escola para ficar limpa, sabia? Nós limpamos a escola para dar dignidade de limpeza para as nossas crianças. Então, às vezes, tem pessoas que dão limpeza, por exemplo, que lava o bairro, o parque, ou lava o parque. Ah, agora não vai nenhuma criança para lá. Claro que às vezes a gente não vai criar aquela situação que está molhado e tal. Mas se precisar usar aquele espaço, isso é muito comum, isso não é um problema. Né? Isso não pode ser uma barreira, né, para tirar da criança o direito dela poder aprender e se desenvolver. Então, quando o professor tem claro os seus fundamentos, que ele sabe, tem os objetivos, ele vai chegar e falar, ele não vai ficar se acovardando, ele não vai ficar quietinho, eu queria tanto levar lá fora, mas eu não posso levar agora, porque senão a tia lá que limpou vai ficar brava. Não, ele vai chegar e vai falar, olha, você sabia que as crianças precisam ir lá fora, brincar e se desenvolver? Eu sei que você limpou, meu bem, que você lavou, que você fez, mas eu vou levar porque eles precisam. Dependendo das nossas vontades, as nossas crianças têm necessidades de desenvolvimento. Então, quando eu crio essa conexão de fundamentos e práticas, a coisa fica muito tranquila. Eu vou e sei lidar com isso com amorosidade, com verdade e detalhe, com educação. Isso é um ponto importante. Não é sair, né, humilhando ninguém. Na terra onde você humilha, desrespeita, você perdeu todo o seu valor. Mas na terra onde você marca território de saber, do conhecimento, você conquista o mundo. Dentro dessas conexões, né, pontos importantes que são dentro dos fundamentos da escola. Ter claro aqui, que eu até coloquei, ó, segundo Adorno, que é um dos teóricos, filósofos que eu estudo também. Tentar pensar na escola não como uma mera transmissão, mas um lugar que provoque uma consciência verdadeira, ou seja, a partir desse trabalho, né, com as crianças da escola, todos possam se ajudar. Então, não existe só o professor que educa, só o professor que tem que ficar o tempo todo ali, né, desesperado. A equipe tem que estar envolvida, interativa, e eu quero já parabenizar o trabalho que a equipe faz, de dar esse suporte de planejamento para vocês, professoras. E tem gente que às vezes reclama, porque tem, né? Espero que não tenha, mas tem sempre uns reclamões, né? Quando ajuda, reclama. Não ajuda, reclama também. É duro, a gente sabe que é complicado. Mas olha para você ver. Isso é preocupar em não deixar a coisa se perder. Né? E o gostoso que eu vi, não no sentido assim de homogeneizar, ou no sentido de unificar, porque a gente não unifica realidades que são diferentes, mas eu, pelo que observei, tem um pedagógico que é muito sintonizado em Umuarama, né? As pessoas falam muito dentro de uma proximidade de lógica de trabalho, de fundamentos de trabalho, muito legal, né? A gente vê também eu vi dentro desse trabalho uma preocupação dentro dessa prática pedagógica em permitir que a criança realize, né? Pode até permitir mais. Eu acho que podemos até explanar um pouco mais isso aí futuramente, né? Mas já estamos vendo um olhar que a criança está na escola que é para aprender. Se ela está para aprender, ela tem que aprender fazendo, desenvolvendo. Então, isso é consciência verdadeira, quando eu sou capaz de dar a essa criança condições para que ela não vá lá só para reproduzir o que eu ensinei, mas que ela vai efetivamente aprender para se desenvolver. Dentro desse processo, isso é humanizador. Quando eu tento fazer de tudo para ela fazer igual o que eu quero, eu estou agindo de uma forma desumana, porque eu estou colocando para ela um modelo que eu acredito que é perfeito e que ela tem que seguir.
E é um ponto que eu quero chamar a atenção, por isso que muitas vezes a gente faz crítica com esses padrões de atividades, essas propostas que são muito estereotipadas, muito marcadinhas com resultados parecidos, iguais, né? Pintar tudo da mesma cor, tudo do mesmo jeito. Esses tipos de situações, às vezes, acabam colocando a criança numa modelagem. Né? A gente, ao invés de dar a ela uma educação que permita a essa criança aprender e se desenvolver, a gente acaba modelando por meio da educação, colocando ela dentro de padrões que eu acho que são os corretos. Então, quando nós fazemos críticas a esses modelos mais tradicionais, principalmente por esse motivo. E dentro desse processo, nós não podemos também negar a vida danificada que nos invade. Então, um ponto importante, quando eu penso nas concepções e nas práticas, eu não posso pensar que a criança só vai na escola e só vive de escola. Eu tenho que pensar que em volta dela existe um mundo, existe vidas, né? Existe pessoas que correm para todos os lados, existe os espectadores, até coloquei ali, ó, às vezes do desastre, pessoas que às vezes estão só vendo negatividade. Então, qual é o convite da manhã? Se o mundo lá fora já está assim, o que eu tenho que fazer dentro da escola? O diferente. Não é dando essa mesma dor. Então, um grande desafio hoje, dentro da escola, é fazer com que a criança aprenda com amor, com amorosidade, não com temor, com medo, né? Com manipulações, com estratégias de covardia até da nossa parte, de querer manipular, de fazer comparativos entre elas. Então, o maior caminho é todos criarmos uma situação, um elo coletivo de fortalecimento do outro. E isso não precisa estar escrito em folhas de papel. Ótimo, parabéns, lindo, legal, adorei. Que é uma coisa que eu me incomodo muito. Eu não preciso ficar falando o tempo todo para a criança por escrito, nos papéis, nos seus trabalhos. Eu posso dizer isso a ela, se ela está ali, se ela ouve e ela pode me ouvir, eu não preciso escrever no caderno que ela está de parabéns. Eu posso dizer a ela, porque isso é muito mais importante. Isso coloca ela num patamar que se diferencia do que está lá fora. De uma sociedade que às vezes só quer produção, 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 e muitas vezes nunca dá valor nas coisas legais. Mas quando acontece uma coisa que não é legal, parece que vem com tudo. Não sei se vocês estão me entendendo a minha fala, espero que sim. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: uma sociedade que está envolvida por tantas dificuldades, tantos tremores, tantas situações doloridas, a escola não precisa mais fomentar dor. Ela não precisa trabalhar nesse sentido. Por isso que o trabalho coletivo é legal, porque se todo mundo parte do mesmo princípio, a gente não cria na mente dessa criança um desvio do que está acontecendo. Às vezes tem professora tão amorosa, tão linda, tão querida, e tem umas que Deus que me perdoe, né? Não pode fazer nada com elas. Porque tem, vocês sabem que tem. E o pior é que essas ainda querem ficar até se aposentar. Às vezes as amorosas querem desistir, as outras às vezes falam, não, eu nasci para ser professora, dá até desespero. Mas olha só, dentro desse ponto, vamos pensar, quando a gente une o coletivo, mesmo que a gente não tenha um perfil, às vezes, de ser mais, né, melosinha como professora, ou melosinho, né, como professor com as crianças, a gente tem que ter uma dignidade para mostrar a ela a vida colorida e não a vida danificada. Né? Um mundo mais esperançoso e não um mundo desastroso. Demonstrar a essa criança que, mesmo diante de situações problemáticas e ruins, a coisa pode ficar boa. E onde a gente vai vendo isso? Nos cuidados com o nosso trabalho, até na forma que a gente vai trabalhar, sabia? Até a roupa que nós escolhemos, nós podemos mostrar para a criança a beleza no mundo. Nós precisamos ser lindas, de rosto perfeito, não é isso? E precisamos usar roupas de marca. Mas quando eu cuido para pôr uma roupa com dignidade, quando eu ponho a roupa certa,
sem maquiar, sem criar situações que podem depois, até lá naquele trabalho, atrapalhar a minha produção com a criança, a minha parte prática com ela. Isso é uma forma de mostrar para ela que a vida pode ser diferente, que a vida pode ser legal. Né? Às vezes a gente vê que, às vezes, o professor, a gente vê o desencanto dele até na forma com que ele se veste para ir para trabalhar. Está desencantado. Né? E aí, essa vida chata, essa correria, esses comportamentos de uma sociedade que só corre para lá e para cá, tira de nós essa leveza. E às vezes a gente olha dentro do trabalho com as nossas crianças, a gente só quer coisa perfeita, produto final, mas a gente perde o processo. Ou a gente, às vezes, chega na escola já cansada da vida, e o pouco tempo que a gente está ali, a gente quase não aproveita. Convite da manhã. Todos nós podemos sorrir na escola. Todos nós podemos brincar, interagir com as crianças na escola. Isso não faz mal, não. E as crianças, deixar elas falar, sim. Por onde eu andei aí, eu vi as crianças corriam, as crianças pulavam, davam gargalhadas. Isso é energia boa que, às vezes, na sociedade hoje, nesse mundo, está tirando de nós. O tempo que tudo consome, né? E, às vezes, dentro dessa lógica de uma sociedade que o tempo que tudo consome, está consumindo nossas relações também com as crianças. Tem que comer logo, porque tem que entrar outra criança, outra turma. Não. Convite da manhã. Não precisamos ser parados no mundo, mas podemos fazer as coisas com leveza. A palavra leveza não é leseira. Leveza é trazer aquele trabalho digno, de qualidade, sem aquele desespero para chegar ao fim. O fim vai acontecer, o fim de um processo vai acontecer, mas não é o mais importante. O mais importante é o processo, e não o final desse processo. Outro ponto, o sentido da nossa crise. O que significa? Às vezes, o nosso problema não são as nossas crianças, às vezes, o nosso problema são nós mesmos, que estamos em crise. Né? Então, um convite também da manhã. Se eu quero um trabalho humanizado, se eu quero uma educação da infância em termos desafiadores, eu tenho que entender o seguinte: elas não pediram para nós estarmos lá. E eu falo isso para todo mundo que está na escola. Às vezes, por exemplo, vou pegar agora os secretários de plantão. Às vezes a pessoa está na secretaria, essas crianças ficam gritando. Meu amor, vai trabalhar em secretaria de outro lugar, porque na escola tem que gritar. Gritar no sentido assim, a criança tem que ser falante. Não existe escola silenciada. Né? Então, o que a gente tem que entender? Às vezes a nossa crise está em nós. E a gente fica criando crises nos lugares onde a gente trabalha. Eu sempre falei isso e eu vou falar, pessoal. O que dá menos trabalho dentro da escola são as crianças. É difícil lidar com nós mesmos. Nós mesmos. Às vezes, sabe, picuinhas entre colegas, hinos entre as meninas que cuidam da parte da limpeza. Ai, porque ela pegou meu rodinho. A outra, então, porque o meu rodinho tinha nome. Então, as coisinhas assim, difícil de lidar. E às vezes a gente pensa que é estressante as crianças. As crianças, na verdade, que salvam a gente dentro dessa relação que às vezes nós vivemos de crise. Às vezes não queremos estar ali e sempre somos provocados a ser chato com o que está ao nosso redor. E tudo isso acaba, querendo ou não, interferindo. Né? Outro ponto. Opa. A crise dos nossos sentidos. Outro detalhe importante, né? Que às vezes a gente também leva as coisas nossas, da nossa vida particular, para esses lugares. Então, o convite da manhã. Você não tem como desenvolver um trabalho humanizado, um trabalho digno com as crianças, quando você mistura as coisas. Cada lugar é um lugar. Né? Então, as nossas crianças não são obrigadas a viver a crise dos nossos sentidos. O que seria isso, Furlan? Quando às vezes a gente não está feliz nem com a nossa profissão, e às vezes a gente despenca isso para as nossas crianças. Elas não têm culpa. Então, um profissional de verdade, efetivamente comprometido, ele consegue saber lidar muito bem com isso. Esse é o grande desafio. Tá? Vou passar aqui. E o mais importante, o clamor pela humanidade. O que significa? A escola não pode se virar, ser uma telefeira diária,
só preocupada com números, com resultados, isso faz parte de um processo de currículo, de educação, de sistema, sim, mas não pode ser o mais importante, não pode ser o suficientemente importante. Nós temos que, esse clamor pela humanidade, nós não podemos perder as nossas crianças. E, às vezes, os bons exemplos estão ali no cotidiano. Eu, às vezes, limpando ali o corredor, na hora que eu estou entregando o alimento para essa criança, esse professor, quando ele se dirige ao outro colega com educação, tudo isso. Quer ver uma coisa bonita? O professor que entrega a atividade para as crianças interage com ela. Não é só entregar a atividade. Porque isso também não tem humanidade, isso não tem relação. Eu vi professoras lindas fazendo trabalhos maravilhosos de interativo com as crianças. E vi algumas professoras mais silenciadas. Não que elas não tenham humanidade, mas eu percebi algumas que poderiam estar interagindo mais, e só estava ali no lugar, quieta, deu o brinquedo, mas estava quieta. Então, isso está errado, mas não, às vezes é uma falha nossa enquanto humano. Parece que como quando a gente vai caindo nas malhas de uma rotina que vai nos esmagando e tirando de nós essa humanidade. Então, o que significa? Interagir, brincar, conversar. Até a tia que está entregando lá o alimento, que está ajudando, interagir com as crianças. Isso não faz mal a ninguém, isso é agradável, isso faz bem. Né? Os professores da educação física, da arte, sempre são vistos como os professores da alegria, né? Porque, desculpa, que acabam sendo mais lúdicos. Mas, na verdade, isso tem que estar dentro de nós o tempo todo. Nós temos que ser aquelas pessoas interativas sempre, o tempo todo, de interagir com as crianças. Porque quando a gente faz isso, o retorno é lindo, né? Alguns momentos eu fiz para as crianças e olha que crianças também muito inteligentes. Para tanto, indo já por um caminho aí, né? Não final, mas já quase passando no meio dessa minha fala, a docência revelada. Mas essa docência revelada não é só para os professores. A gente não pode jogar toda a carga, né, de culpa, assim, só o professor tem que ser o docente. Todos nós somos professores dentro da escola, mesmo não exercendo a docência efetivamente. Então, como seria isso? Todos nós estamos educando. Então, eu da secretaria, eu do apoio, eu na coordenação, como professora também, eu com alimento, eu com a limpeza, todos nós, querendo ou não, estamos revelando uma docência. Ou seja, nós estamos revelando uma forma de ensinar às crianças aquilo que está ao redor dela. Então, é muito importante, porque eu acho muito legal nas formações quando coloco todo mundo para ouvir, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sou professor, não sei por que eu estou assistindo essa palestra. Tem que ouvir sim, sabe que você tem que ouvir? Porque isso vai fazer você entender que às vezes aquele sorriso que você pode revelar para aquela criança vai ser fundamental naquele dia para ela. Aquela atenção que às vezes você pode oferecer àquela criança, isso vai ser também um divisor de águas nessa relação. Então, todos nós temos que entender que ser professor não é aquele que só entra dentro da sala e dá atividade para a criança, não. Ser professores, né, tanto da educação infantil quanto fundamental, é aquele que o tempo todo tem compromisso de oferecer algo por meio do ensino à criança. E esse algo está nas palavras, sim, mas também está muito mais nas nossas ações. Para tanto, né, um ponto importante, a retomada do nosso lugar. O que significa isso? Né? Independente se gostamos ou não, se queremos ou não, se vamos continuar ou não, se vamos aposentar ou não, nós temos que retomar o nosso lugar nesse sentido. Para hoje, o que tem para hoje? Hoje eu sou a professora ou o professor, hoje eu estou na coordenação, na direção. Então, qual o meu compromisso com isso? Qual a minha intencionalidade com isso? E o maior desafio da retomada do nosso lugar é não desistir, gente, daquele que às vezes já desistiu de si mesmo.
Não desistir daquele que às vezes já desistiu de si mesmo. 2020, eu nas minhas explanações aqui, quem assistiu minha fala, lembra que eu soltei algumas pérolas da minha vida, envolvendo o meu filho, que é de altas habilidades. E eu vou falar a verdade que, em 2020, eu estava muito... Acho que foi 2020 que eu dei a palestra. Estava muito preocupada. Eu estava com medo desse menino fazer que nem modo passado, modo antigo, não vingar. Estava com medo dele não vingar. Só que uma coisa, esse lema eu tenho, tanto para vida profissional quanto para minha vida particular. Não desista do outro, mesmo quando ele já desistiu dele. E hoje eu colho os frutos bons. Meu menino melhorou muito a sua parte emocional. Ele não saía do quarto, uma tristeza, uma depressão, um isolamento terrível, uma vontade só de ficar sem perspectiva nenhuma. E claro que diante não é da minha ação só, mas eu não desisti. Eu não desisti dentro da minha fé, fiz as minhas ações, dentro da minha forma de mãe, fiz minhas ações, e também, claro, dentro da minha humanidade, fiz as minhas ações. Né? E também, né, outras pessoas, querendo ou não, vendo eu fazer, também me ajudaram, estimulando ele. Enfim, hoje ele está fazendo já, entrando para o 3º ano de ciência da computação, arrumou um estágio remunerado, está fazendo bonitinho o estágio, vai para a faculdade com seu carrinho, volta, já começou a sair com amigos, né, e positivamente bem isso, amigos bons, está mais comunicativo, o quarto já não é mais a sua referência de lugar, o seu quarto hoje se tornou lugar para ele descansar, dormir, não é mais a sua morada, e isso para mim é muito bom, e ele fala, eu nunca falei essa palavra, mas ele várias vezes falou isso para mim. Mãe, obrigado, mãe, por você não ter desistido de mim. Obrigado, mãe, por você não ter esquecido de mim. E esse é o mesmo exercício que a gente tem que fazer dentro da escola. Dar aula para as crianças, incentivar as crianças, ajudar as crianças, que são crianças que têm reações rápidas, isso é muito fácil. Nós temos que efetivamente lançar um projeto de não desistência daquelas crianças que estão ali conosco e que às vezes só estão porque não tem como ir embora. Se elas pudessem, elas iriam. São essas crianças que efetivamente nós precisamos fazer um trabalho digno. Principalmente, né? Para tanto, o saber sensível. Isso é um ponto. Só podemos fazer isso com o saber sensível. Então, vai lá, as meninas que estão lá na limpeza, tem que ser sensível. Limpou, a criança passou, sujou, sorrindo, com um sorriso no rosto, alegria no coração. Vai lá e limpa de novo. Não é cara feia, não. Ninguém aguenta cara feia, não. Fez lá um lanchinho, derrubou comida no refeitório. Eles estão aprendendo, amor, é autonomia. Não é para ficar professora dando na boca da criança, só o bebezinho que não tem jeito. Dando na boca porque as tias não querem que derruba no chão. Ai, preguiça? Não, que preguiça. Se eu vejo um negócio dele, já fico brava com a tia. Ah, não pode fazer isso não, bebê. Limpar a casa, limpar em outro lugar é uma coisa. Escola é outra vibe, vai aqui na escola. É outra pegada. Então, esse saber sensível é isso. É ser, né? Essa sensibilidade de entender que as crianças precisam disso e que isso faz parte do processo. Ah, Marta, mas derruba um monte de comida. Mas se nós não deixarmos elas experimentarem, ir lá e tentar comer sozinha, elas não vão aprender. Então, o que temos que fazer? Tem que fazer isso. Derrubam bastante comida, derrubam menos comida, derrubam menos, até que não derrubam quase nada. Agora, é um processo que a gente, às vezes,
não sabe aproveitar dentro da escola. A educação do sensível seria o quê? Realmente olhar para aquilo que é importante. Efetivamente olhar para aquilo que faz diferença. Ai, mas a criança não sabe fazer isso. Mas o que ela já sabe? Trabalhar com coisas positivas. Eu acho que nós estamos num mundo muito negativo, muita negatividade. Às vezes a gente desenvolve tanta coisa legal e às vezes a gente se preocupa em só dar valor daquilo que não está legal. Então a gente tem que mudar o foco também do olhar, que é algo muito importante. Dentro desse campo, a partir desses fundamentos, nós temos algumas ações caminhando para a última parte da minha fala. E quais essas ações? Primeiro ponto, educação para quê? Para que educação? Ah, é para as crianças aprender. Para que educação infantil? É para ela ir para o fundamental. Não é curso preparatório. A educação infantil é para ela se aprender a se desenvolver. Ela vai aprender a se desenvolver quando ela chegar no fundamental, efetivamente, num processo de transição e não de ruptura, ela vai continuar aprendendo, se desenvolvendo. Fundamental 1, a mesma coisa. Ah, é para se preparar. A gente tem sempre querendo se preparar para uma nova fase. Um grande problema dentro da educação, a gente vive de futurismo. Nós temos que acordar para a vida, nós temos que viver o agora. Educação para quê? Para que essa criança efetivamente aprenda em todas as áreas da vida dela e se desenvolva, né, integralmente, hoje, nesse processo, e que isso seja fortalecedor, impulsionador para a sua caminhada na vida escolar. Agora, a gente não pode ficar pensando lá no que vai acontecer lá na frente, né? A gente não pode ter uma educação só lá na frente. O que eu consigo de bom aqui hoje, efetivamente, resultará no futuro coisas boas. Essa é a lei do desenvolvimento da vida. Né? Para que e para quem educação? A intenção não é discutir para fins a educação, mas sim para onde a educação deve conduzir. Então, para quê e para quem a educação? Ou seja, para onde ela vai conduzir? Então, ela tem que conduzir para agradar a família, para agradar a sociedade, para agradar a comunidade, ou para efetivamente ajudar essa criança a se tornar uma pessoa humanamente melhor. Outra caminhada, né? Dentro desse processo, cortou aqui, gente, ó, errinho, tá? Nós temos um processo que chama a travessia. Então, quais os grandes desafios para finalizando aí dentro desse trabalho coletivo e ensino humanizador? Pensar o que, para quê, por quê e como ensinar. Ah, eu acho que eu vou dar uma tinta porque tá legal. Não, você vai dar uma tinta por quê? Ah, então, estava pensando em dar uma tinta para as crianças, para elas pintarem, aí de repente, daí a gente pode trabalhar as cores, está tudo errado. Não, eu quero trabalhar as cores primárias, secundárias, então penso que posso usar a estratégia, né, metodológica da pintura, da tinta, com o uso da tinta guache, por exemplo, em cima do craft. Beleza, aí tá. Então, certas coisas são importantes para a gente desenvolver com as crianças. E para isso a gente tem que ter claro o que, para quê, por quê e como ensinar. Critérios de ensino, isso é fundamental. Ter critérios. Ninguém, por exemplo, faz nada dentro da escola sem critérios. Outro ponto, materializar as nossas intenções. Não adianta ficar falando. Tem professor que quer enganar os outros nas lábias. Meu bem, não precisa. Até teve uma das situações que eu acho que uma das coordenadoras perguntou: você quer conversar com as professoras, perguntar algumas coisas? Eu falei, não precisa. As paredes já me contaram. As paredes por onde eu passei me contaram se a professora ela é organizada, se ela valoriza o trabalho das crianças, se ela é caprichosa, se ela é sensível, sabia? Às vezes a gente pensa que as pessoas têm que ficar falando, não precisa. Quando a gente entra dentro da sala de aula de um professor, às vezes as pessoas, por que eles estão conhecendo? Porque não dá para a gente sair conversando com todo mundo. Mas você sabia que as paredes contam, o espaço conta o que a gente pensa sobre educação, sobre crianças, sobre desenvolvimento? Então, por onde eu passei? Até a parte de liderança. Ah, porque
tem verbo ou não tem verbo, mas tudo isso, né, a gente pode perceber que há uma dedicação, sim, e até parabenizo a secretaria. É uma dedicação muito boa da secretaria aí. Ah, não é tudo isso, alguém pode estar pensando. É sim, é que você não viu coisa por aí, minha filha. Você não viu, não reclama, não. Pelo menos dos lugares que eu vi, dos CMEs que eu vi, vocês estão muito bem, obrigados. Ah, mas aqui venta muito. Ah, também não dá para ser tudo perfeito. Mas uma coisa eu vou dizer, mesmo dentro de toda a situação, eu consegui perceber o líder e o que ainda não conquistou a liderança. A gente consegue perceber pessoas que têm boas ideias, mas ainda não conseguiu materializar dentro da escola enquanto líder. A escola está perecendo, precisando de ajuda, né, em sentidos detalhes de materialidade do dia a dia, até questões, por exemplo, de limpeza. Então, a travessia ela mostra o quê? Não vivemos de narrativas, as narrativas são enfadonhas, vivemos de ações, de prática. Então, não adianta ficar falando, é que nem a pessoa falar, eu faço uma comida tão gostosa. Não adianta, você tem que ir lá e fazer a comida. Se você fizer a comida, aí vamos saber se é gostosa. Então, a materialidade das intenções, a materialização das intenções são efetivamente as que garantem o nosso trabalho. Então, dica da manhã, fale menos, faça mais. Não perca seu tempo em querer ficar falando quem é você. Vai lá e faz. Um bom profissional é reconhecido por meio das suas ações. E detalhe também, a gente percebe pelas crianças. Né? Outra coisa legal que eu também percebi, as crianças amam suas professoras, na maioria dos que eu percebi. Elas não tinham que ficar olhando a professora para poder me cumprimentar. Uma coisa legal isso. Não tem aquela dependência de olhar para a professora, para ver se a professora aprova ela dizer a mim bom dia. Então, são detalhes de uma sensibilidade no cotidiano que a gente vai percebendo, gente, que é muito legal. E que daí a gente vai vendo os profissionais que nós temos e pessoas que efetivamente estão desenvolvendo um trabalho comprometido, estão lá de verdade. Né? E parabenizo, porque foi só mais coisas boas, né? Elas com certeza sobressaíram. Outro ponto importante, conteúdo de verdade. O que significa SMART? Dentro de um trabalho humanizador, trabalhar o conteúdo de verdade, não ficar com frescurinha, enganando historinhas que não têm fruto, repetindo sempre as mesmas temáticas, as mesmas atividades. O conteúdo de verdade é aquele que enriquece, trazer histórias. Vamos pegar, falando da própria realidade que nós temos hoje dentro das escolas, né? Trabalhando sobre as próprias diversidades, as culturas, os costumes, toda essa variação de temas, de assuntos que a gente pode fazer em relação com o próprio conteúdo do currículo. Então, e trazer coisas que efetivamente, sem ficar camuflando, maquiando. Então, se eu vou trabalhar uma história, por exemplo, da cultura afro, eu vou falar da cultura de verdade, não só trazendo, né, às vezes, sempre aquela cultura do sofrimento, né, só da escravidão, mas também das conquistas, das coisas boas, das resiliências, da superação, trazer essa positividade também sobre os assuntos. Isso é muito legal. Talvez seja a hora, no momento em que se assiste uma crescente estetização da existência, e isso em todos os domínios, de pensar a ciência, ou mais modestamente, o conhecimento como uma arte. Então, o que significa? Trabalhar, sim, o conhecimento, a verdade, mas como uma arte, uma forma gostosa, lúdica, prazerosa. Vi crianças fazendo algumas atividades muito bacanas, né? Indo para fora, mexendo com gravetos, mexendo com curiosidade, com folhagens, fazendo maquetes, né? As paredes mostrando experiências. É isso, não vou deixar de aprender, mas eu vou aprender de uma forma diferenciada, de uma forma curiosa. E, consequentemente, isso vai gerar bagunça. Então, aqueles que às vezes não estão com a sua infância viva, vai ter que se ressignificar para poder entender que não é bagunça, é vida.
São crianças vivas, crianças que precisam efetivamente viver experiências. Quase finalizando, e dentro desse processo do desencontro, o encontro. Por que um desencontro e encontro? Porque nós não temos tudo perfeito, nós não temos fórmulas, não temos receitas, não tem. É um desencontro, porque para um dá certo uma coisa, o outro não necessariamente, mas há um encontro. O que seria esse encontro? Quando eu não desisto desse trabalho, eu vou encontrando alternativas, estratégias, as coisas vão melhorando com o tempo. É isso que, às vezes, nós, enquanto profissionais, principalmente agora, neste ano, 2022, não paramos para perceber. Ainda tem muita gente ainda muito ansiosa, com desespero. Detalhe, calma aí. Ó, estimular é muito importante. Só não podemos fazer com que esse estímulo que nós estamos desenvolvendo com as crianças gere uma ansiedade. Porque daí a ansiedade, ela sempre atrapalha tudo. Então, as crianças, vamos dar atividade para elas levarem para casa, fazerem, legal, bacana. Mas isso não significa que eu tenho que ficar sofrendo por antecipação. E se não trouxerem as tarefas? E se não fizerem isso? Isso depois você resolve. Agora você tem que entender o seguinte: você tem um papel de estimular, de direcionar, de conduzir. Só dela levar para casa já é um exercício. Se não devolve, ela já está te mostrando um conteúdo que tem que ser trabalhado. Que essa criança ainda não está assumindo a responsabilidade sobre as suas coisas. Então, tudo é aprendizado quando eu olho de uma forma mais sensível no mundo. E aqui também cortou, desculpa, na hora que fui passar aqui, ó. E para finalizar, dentro desse processo, o encontro. O encontro ele é fundamental. Para fazer o quê? Para você ter claras suas intencionalidades, assumir o risco mesmo, a ousadia docente. Sabe, eu gosto daqueles professores atrevidos. Gosto daquela direção, daquele gestor atrevido. O que é o atrevido? Aquele que ousa, aquele que assume o risco no sentido não colocar a criança em risco, assumir o risco, trazer coisas novas, diferentes, provocativas, né? Nas andanças aí, vi as paredes sensoriais, vi professora que resolveu o problema do ar-condicionado. Gente, eu acho que, se eu não me engano, não sei se é a Débora, se eu estiver falando o nome errado, eu acho que foi a Débora, acho que é a Débora. Incrível, essa menina serve para ser até uma arquiteta. Achei fantástica. Eu achei bonitinho, acho que foi Débora mesmo. E o mais bonitinho que ela falou que ela foi pesquisar, foi estudar. Achei fantástico o jeito dela falar. E ficou muito legal, sabe? Líderes assim, se superando, saindo, não ficou sentadinha no banco, ai, como eu sofro, ai, que tristeza. Gente, bora, né? Vamos fazer agora que tá a comédia e tudo é bora, Bill, né? Vamos assumir o risco, trazer coisas diferentes mesmo. Isso foi uma coisa muito legal, né? Outras professoras, outros lugares também que eu passei, teve essa questão, salas que foram reorganizadas, espaços que não era para ser, e viraram brinquedoteca, porque sentiram a necessidade das crianças brincar. É isso mesmo, esse é o gosto gostoso da vida. Né? Eu esqueci o nome dela também, uma aí, né? Eu até brinquei, mas as crianças já brincam, se sujar, já manda para a lavanderia. Porque estava bem pertinho, assim, né? Um espaço que ela criou, um espacinho lúdico, ficou muito legal. Quando a gente vê isso, a gente vê pessoas, né, que estão efetivamente com vontade, né? E o convite da manhã: não se permita deixar que tire isso de vocês. Quem está me ouvindo aqui, se você tem o gosto, se você ainda tem o desejo, o encanto, não se permita. Se aquela tia reclamona da cozinha vir reclamar, dá um sorriso para ela, diga que a ama e fala: tia, tá tudo certo. Se a professora for reclamar para a tia também vai fazer isso. Dá um sorriso para a professora. Calma, filha, calma, vai dar tudo certo. Então, o que a gente tem que tirar desses lugares, às vezes, é esse trabalho, desculpa aí, fingido de coletividade, que, na verdade, é tudo junto e sozinho. E, efetivamente, fazer um trabalho de companheirismo, de coletividade, de parceria.
um ajudando o outro, interagindo com o outro, que a coisa daí vai efetivamente cada vez mais valer. Eu posso dizer assim, já está ótimo pelo que eu vi, mas podemos cada vez mais melhorar. Interações e contagiamento. O que significa isso? Não adianta você ficar querendo que uma criança interaja, brinque, sorri, quando você não está com essa pegada. Então, o grande caminho aqui da manhã, interaja, contagia com o sorriso, com o canto. Ó, cantar mais, hein? Por onde eu passei, cantar mais. Cantar, até brinquei com o professor, você é o professor da alegria. Não sei se ele gostou ou não, mas é porque eu cheguei e estava cantando, isso me impactou, né? Me impactou porque eu não tinha ouvido ainda música. Então, tem que cantar com as crianças, né? Não é só ler historinha, mas canta também, cantar histórias, né? E não é só a linda rosa juvenil também, viu, gente? Mas significa trabalhar com paródias, com rimas, com adivinhas, trava-línguas, todo esse repertório, na verdade, que contagia. Trazer coisas que faz as crianças dentro da sala sentir a vontade de estar junto com as outras. Até para que, quando chegar na sua adultez, ela não se torne pessoas como às vezes a gente vê hoje, tecnicamente competentes, humanamente um desastre. Pessoas que às vezes a gente quer estar perto porque ela é ótima na parte profissional, mas ao mesmo tempo a gente quer estar longe porque é insuportável. As nossas crianças, se nós soubermos desenvolver muito bem isso, nós teremos essa humanidade viva nela por toda a vida. Se nessa fase a gente não conseguir desenvolver isso, nós podemos ter aí, né, crianças na vida adulta com essas dificuldades. Mas o grande desafio é tentar melhorar. Aí alguém diria, Marta, e se eu não consigo? Consegue, tudo a gente consegue. É só querer, né? Querer e criar estratégias para isso. Às vezes não vamos chegar naquilo que realmente gostaríamos, mas podemos melhorar um pouco. Eu sou tímido, eu tenho dificuldade de interação. Para essa pessoa é muito difícil, mas não é impossível. Nada é impossível. Há possibilidade, sim. Existe, inclusive, até técnicas de superação da timidez. Então, isso não pode ser uma barreira para o nosso trabalho de contagiar nossas crianças e nossos próprios colegas. Tá? Fazer com que as crianças perguntem, né? Então, ensinar a perguntar, trabalhar sempre dentro de uma lógica racional, mas também envolvida com emoção, estar com o outro e pelo outro. Não abandona essas crianças, não. Se você abandonar, você está decretando sua falência pedagógica. Eu não sei mais o que fazer com ele. Pronto, se eu for, já pegava e já entregava o seu certificado também, seu diploma. Não desista. Uma coisa que eu aprendi na minha vida como professora, que fui de criança e hoje professora, eu não falo mal dos meus alunos para ninguém, não. Da minha boca não sai. Eu não, vou falar mal das minhas crianças? Jamais. Marta, mas suas crianças, vamos supor, né? Suas crianças tinham crianças difíceis? Claro que tinha. Mas eu sempre tentava trazer o que elas tinham de bom. Porque a partir do momento que eu começo a falar, eu estou também decretando que eu sou uma péssima professora. Que eu não consigo ensiná-la. Então, essa criança é uma, né, indisciplinada, essa criança é chorona, essa criança é isso. Não, às vezes você pode falar assim, ela é expressiva, né? Essa criança tem muita energia, usa as palavras certas. E o detalhe, não desista, porque você tem a melhor arma na sua mão, o ensino. Não é material, não é EVA, não é glitter, não é purpurina que vai salvar. É o ensino, é a forma com que você dirige todo esse trabalho. Indo para os finalmente, e qual então o desafio à docência? O que nós esperamos para todos aqui, tá? Docência fazendo aquele conceito que eu falei, a docência revelada. Qual é o nosso maior desafio, efetivamente, dentro do trabalho na escola? Superação. E para isso eu vou ler essa historinha aqui como finalmente. Um famoso filósofo alemão do século passado tece uma crítica radical à civilização ocidental, dizendo que ela educa os homens para desenvolverem apenas o instinto da tartaruga.
O que quer dizer? A tartaruga, ela é um animal que, diante do perigo, da surpresa, recolhe a cabeça para dentro da sua casa, os membros tentando proteger-se contra o desconhecido. Este é o instinto da tartaruga: defender-se, fechar seu mundo, recolher-se para dentro de si mesma e, em consequência, nada ver, nada sentir, nada ouvir, nada ameaçar. Ele afirma ainda que é necessário assumir o desafio de educar o homem para desenvolver o instinto da águia. A águia é um animal que voa acima das montanhas, que desenvolve seus sentidos e habilidades, que aguça ouvidos, olhos e competência para ultrapassar os perigos, alçando voo acima deles. É capaz também de afiar suas garras para atacar o inimigo desconhecido, no momento que julgar mais oportuno. Pergunta da manhã: que tipo de ensino estamos oferecendo? Da águia ou da tartaruga? Ou melhor, que tipo de profissionais somos? Distinto da tartaruga ou da águia? Queremos ficar escondidos ou queremos voar acima das montanhas? Queremos nos amedrontar ou queremos correr o risco? O convite dessa manhã é tentar trazer o novo, o belo, o diferente, o ousado. E isso não significa que está na materialidade das coisas, naquilo que se pega. Isso pode estar tudo dentro de uma relação interativa, brincante, com cheiro, com aroma, com emoção. Convite das professoras estão chegando aí no município. Minha filha, solta o riso. Solta o riso, mostra o rosto lindo que vocês têm. Vi algumas menininhas muito serinhas. Solta. Ah, mãe, vou ficar dando risada o tempo todo. Vai ficar assim, vai ficar assim. É para sorrir mesmo. Sorria enquanto pode. Aí depois você vai ter que começar a usar botox, não vai dar certo. Então, sorri agora. Então, as meninas novas estão chegando, aproveita essa jovialidade da vida e põe isso em energia. E as que já estão, que são que nem nós, já têm uma carreira, continue sorrindo. No sorriso, não é sorriso no sentido desse sorriso banalizado, sorriso no sentido do quê? Do desejo, da vontade de fazer, da vontade de realizar, de fazer a coisa simples se tornar grande coisa grande, de fazer com que a criança sinta prazer e agradecimento pela vida de estar perto de você. E você agradeça também estar perto dela. Fazer esse movimento que a escola precisa. A escola não é só lugar para ficar ensinando, já falo mais uma vez, letras, números, isso é muito legal, mas se a gente fosse descobrir efetivamente, nem precisava ir para a escola. A escola tem que superar isso, ela tem que ser muito mais que isso. Ela tem que ser um lugar de pertencimento, um lugar, um quintal do envolvimento, um quintal da interação, um quintal de coisa boa, de gente boa, de pensamentos bons. E para isso, nós, profissionais que estamos lá, temos que estar muito bem para fazer isso acontecer. Todos. A secretária, o tio a pessoa que abre o portão, a pessoa que recebe a criança, que despede a criança, a tia que está limpando, a tia que está fazendo a comida, o tio que está limpando, o tio que está fazendo a comida, todos, a professora, a estagiária, aquela secretaria, aquele secretário, a coordenadora, a diretora, todos têm que estar movidos no mesmo sentido, que é oferecer uma educação com sensibilidade, com beleza, com cheiro, com gosto, com cor, com alegria. Cara fechada, chega, nós não aguenta mais. Nós não precisamos mais oferecer mazelas para as crianças. O mundo já faz isso com muita competência. Desejo que o seu percurso aí continue sendo, né, desafiador, mas ao mesmo tempo leve para a sua vida. Que a leveza possa ser no sentido de você fazer as coisas do seu melhor jeito, mas tenha certeza que você não vai salvar o mundo. Não dá para querer ter toda essa expectativa, né, de salvação, mas você pode sim, você é muito importante nesse lugar.
Às vezes nós temos uma hierarquia de trabalho, nós temos uma organização de função, mas não significa que um é menos ou mais que outro. Todos nesse quintal, nesse território, nesse gramado chamado educação da infância, todos têm a sua importância e todos precisam estar juntos para que a coisa efetivamente aconteça. Quer ver? Se a nossa sala, né, das crianças estiver limpinha, cheirosa, a atividade, a aula é uma delícia. Agora, se eu chego, a sala não está desse jeito, dá até tristeza. Então, todos nós precisamos estar juntos para que efetivamente a coisa aconteça. Obrigada. E agora eu abro para ficar à vontade para a gente conversar, né? Continuar conversando de uma forma diferente. De repente, por meio de perguntas, se tiverem, comentários, ou algum assunto que vocês queiram que eu fale um pouco mais. Muito obrigada, professora, por essa fala tão potente, sensível. É uma fala que envolve não somente a prática dos professores, mas de todos os adultos que ocupam os espaços das escolas, dos CMEs. Como você disse, são pessoas que exercem o seu papel com amorosidade, porque todos educam, né? Não é somente o professor, mas todos que estão ali estão para cuidar e educar as crianças. Nós tivemos muitas manifestações, muitas afirmações positivas no chat. A Daiane acho que vai projetar algumas. A Nésia Lemes, ela colocou excelente fala, até mesmo para aumentar a autoestima dos funcionários, para trabalharmos com mais ações produtivas. Parabéns e obrigado. Vanessa Lopes, se o CEMEI faz um trabalho bem feito, facilita a nossa vida. O ensino fundamental tem que começar lá mesmo. A base é tudo. Parabéns. A Sueli Crespilho, é muito importante para o crescimento da criança ensinar ela a arrumar a bagunça. Elas conseguem e ficam satisfeitas em fazê-lo. Dupla, Reinaldo e Hilda Cavalcante. Concordo plenamente. Não desistir de quem já desistiu. Devemos se colocar no lugar do outro, ter empatia. Cristina Nardoni, a empatia é fundamental. Se pôr no lugar do outro, sempre ter um pensamento positivo, amar o ser humano. Adriele Alves, se desenvolva em todas as suas potencialidades. Cleudimar Rissato, não desistir de quem já desistiu, olhar humanizado, empatia, fala perfeita. Rosângela Naves, não desistir daqueles que já desistiram de si. Lúcia Comini, amei, parabéns e obrigada por nos trazer um conhecimento muito valioso. Ifigênia Maria Jesus, excelente palestra. Aline Geia Soares, uma sala diz muito sobre o professor e os alunos, a decoração, a alegria, fazer o melhor para os pequenos com excelência. Meire Costa Torre, obrigada por mostrar o caminho. Precisamos colocar isso em prática. Andréia Santos, não podemos dissociar a educação infantil do ensino fundamental.
Devemos dar continuidade e, se preciso, reavivar diariamente a infância que existe em cada um. Cleide Araújo, que fala maravilhosa. Todos envolvidos para um ambiente com mais alegria e muitas cores. Samantha Jander Chimene Bril. Solta o riso, amei. Sheila Godinho. A vida é uma balança. Precisamos ter sabedoria para alcançar o equilíbrio necessário para os avanços necessários. Solange Zafolan. Colocações maravilhosas, muito úteis para todos. Obrigada, Marta. Mariane Vinha. Afinal, nós queremos um futuro melhor. Estamos com o futuro em nossas mãos. Nossas crianças, elas merecem o melhor de nós. A educação infantil é muito prazerosa. Maria Emília Araújo Souza. Gratidão, professora Marta. Excelente palestra. Silvia Luzian. Crislane Souza, ótima palestra. E Bárbara Torres. Vivenciar esta experiência com visitas e formações foi um sucesso. Parabéns a todos. Conhecer a realidade e repassar informações e ideias deram um norte de melhorar ainda mais a educação. E Elza Real, obrigada por mostrar a importância de cada profissional para o resultado final. É maravilhoso. Marina Marques, concordo com a fala de que as crianças são as que menos dão trabalho na escola. Roseli Silva, colocações perfeitas. Nós somos formadores do futuro. Obrigada. Então, essas foram as mensagens, professoras, mensagens positivas. E nós temos uma pergunta. Deixa eu verificar aqui. Tem uma pergunta, acho que da professora Regiane Rebelo, e ela está pela metade. Está me ouvindo? Sim, Está me ouvindo? Sim, estou, professora. É só fazer um esclarecimento que é importante para a gente não sair com, às vezes, com coisas mal, né, resolvidas aqui. Eu acho que é um questionamento do professor, estou até procurando aqui no comentário, acho que vale a pena a gente esclarecer. Deixa eu ver aqui do professor Marco. Sim. Ele colocou assim, discordo com essa fala, né? Eu acho que é a fala minha, né? Alguma fala que eu fiz aqui. Então ele fala assim, discordo com essa fala. Por exemplo, uma sala com 28 alunos, todos aprendem o mínimo exigido. Apenas um não absorve o conteúdo. Eu, como professor, já usei de todas as outras formas didáticas. Aí depois ele fala lá a continuação. Pedagógicas, e mesmo assim o aluno não aprendeu. Me desculpe, mas essa culpa não é só minha. Não é só minha, não. Por isso, eu coloquei a importância da presença da família no processo educacional. Eu acredito que é uma fala... Bom, eu não falei isso em nenhum momento. Não culpabilizei ninguém, porque eu também concordo. Que não falei, nós não temos o poder, nós criamos um processo, né, professor Marco, de incentivo às crianças, de ensino. Nós não podemos ser também, querer achar que nós dominamos o mundo e que elas vão reagir do jeito que a gente quer que elas reagem. Isso é muita hipocrisia, acharmos que as nossas crianças vão aprender do jeito que queremos que elas aprendam. Você vê, não é à toa que tem crianças que cada uma tem um tempo. Né? Acho que tem um dos CMEs que fez um trabalho que eu achei bem bacana, não sei se quem me contou,
que foi entregue um saquinho de pipoca, né? Que fala assim, fez uma relação assim, meio lúdica do desenvolvimento com a pipoca para os pais, que assim como as pipocas vão estourando cada um, né, no seu tempo, assim é o tempo de desenvolvimento das crianças. E é bem isso, eu concordo. Mas eu só quero fazer uma fala, eu não sei se foi direcionada alguma coisa que eu falei, mas eu quero fazer a fala em relação ao que você coloca, que eu acho que é importante. Todos, na verdade, ajudam e auxiliam. A família, sim, ela é muito importante dentro desse processo. Ela não está no processo no sentido de ensinar é conteúdo escolar, mas no próprio sentido de incentivar a criança, assumindo as responsabilidades das próprias tarefas quando são direcionadas, a mãe ter esse cuidado, o pai ter esse cuidado, a família, quem tiver, o responsável, né? Esse compromisso de saber o que está acontecendo com a vida da criança na escola, né? O seu desempenho, e outras ações que poderíamos aqui listar. Eu acho que é todo um conjunto, por isso que o trabalho ele é coletivo. Na nossa fala aqui hoje, nós falamos do coletivo, mas dentro do campo da escola. Mas se a gente abrir essa coletividade, a gente pode sim estender o papel da família. Não é a família, não, principalmente, né, se pensarmos nos dias de hoje, todos nós vamos trabalhar e nós também somos famílias, nossas crianças também estão na escola. Então, todos temos esse compromisso com a educação. Então, se eu, mãe, deixo minha filha na escola e eu vou trabalhar como professora, eu também tenho que entender que lá naquela escola da minha filha eu sou família dela e eu tenho que ter responsabilidades. Isso é fato, concordo, né? Mas nós nunca podemos cair nessas malhas da culpabilização, né? De ficar querendo encontrar culpados. Dentro do processo de educação, a única coisa que a gente poderia encontrar é culpado, se a pessoa não desse aula, não ensinasse, não estimulasse. Mas se esse trabalho acontece, né, a gente também tem que respeitar o processo de desenvolvimento das nossas crianças. Então, só trouxe o que o Marco colocou, porque eu acho que é importante, né? Embora eu não tenha falado em nenhum momento disso, efetivamente, mas eu acho que, de repente, depois eu vou ver o desenvolvimento da conversa, mas eu acredito que a sua preocupação é nesse sentido. Eu faço todas as estratégias, eu não posso ser colocado nas paredes e dizer que eu fui um fracasso, que existe um conjunto de outras ações que também envolve a vida dessa criança. Né? E é verdade, Marco, envolve mesmo. E a presença da família ela é muito importante, sim. Seja a mãe afetiva, né, a mãe do coração, seja a avó que cuida, seja o tio que cuida. Não vamos nem entrar na questão de quem é o que é, como se diz, o gênero, quem é o parentesco. Mas alguém, alguma referência familiar de responsabilidade tem que ter, sim, porque essa fase da criança ela é muito fundamental, muito importante que ela tenha esse apoio afetivo, familiar. Tem uma pergunta, você falou, Elisa? Sim, a pergunta é da Regiane Rebelo. Como devemos estimular a nossa criatividade de forma efetiva? Eu acho que um dos caminhos que já está acontecendo, Regiane, é bem legal, o próprio trabalho que a secretaria faz, né, de às vezes sugerir, de propor algumas, oferecer algumas propostas. Eu não sei se acontece isso no fundamental, Elisa, no planejamento, se acontece também da mesma forma, mas vamos dar um exemplo da educação infantil. Quando as meninas oferecem algumas sugestões de trabalho para desenvolver dentro de uma sequência didática, e depois o professor tem essa autonomia para desenvolver, isso já é uma forma de nos ajudar a ver outras maneiras de trabalho que não sejam aquelas que a gente já está acostumado. Um ponto importante também é trazer temas ou trabalhar com assuntos, temáticas que estão muito em volta da realidade das crianças, e porque isso ajuda a gente a ser sensível a perceber o que elas precisam. E essa criatividade não é nem o trabalhinho mais fantástico. A criatividade é a capacidade de você olhar sempre a mesma coisa de diversas formas. Então, vamos pensar, quando eu olho uma garrafa de água, eu vejo nela, agora eu vejo a água, depois eu olho para a mesma garrafinha de água, eu vejo já a transparência da garrafa,
depois eu olho de novo, eu vejo o rótulo, depois eu olho de novo, eu vejo o líquido dentro da garrafa, depois eu olho de novo, eu vejo a estética da garrafa. Isso é criatividade, é a capacidade de você ir se emancipando, não fazer sempre do mesmo jeito. Então, uma coisa que eu percebi, vou dar um exemplo, a chamadinha, todo mundo faz a chamada, só que eu vi um repertório criativo de chamadas, né, por onde eu passei. Então, a chamada, ela existe, mas eu não preciso fazer a chamada todo dia do mesmo jeito. Marta, como que vai estimular isso em nós de forma efetiva? Né? Pelo próprio desejo não querer cair nas malhas de uma repetição, né? De uma mesmice. Então, quando você falar, não, eu não vou ficar fazendo todo dia do mesmo jeito, eu vou cantar música, mas não vou cantar a mesma música todos os dias. Daí isso vai te dar a você o desejo de buscar coisas novas. Criativo não é aquele que só tira da cabeça dele. Criativo é a capacidade de ver possibilidades diferentes para a mesma realidade. Então, hoje, se a gente for olhar, na própria internet, ela é um acervo de criatividade. Né? Nós temos hoje várias possibilidades para expandir algumas coisas nesse sentido. E detalhe, para fechar minha fala, criatividade não está efetivamente relacionada a habilidades manuais, tá? Porque às vezes tem gente que acha que ser criativo é fazer o jogo lindo, perfeitinho, ou o desenho mais lindo. Não. Volto de novo. Criatividade é a capacidade de você olhar uma situação e toda hora que você olhar, você vê que você pode fazer uma coisinha diferente, uma forma diferente. Ó, vou cantar a música, mas hoje eu vou cantar a música do, sei lá, do pintinho, amanhã eu vou cantar a música da tartaruga, outro dia eu vou cantar a música do tomate, mas eu vou cantar músicas. O que eu não vou fazer é todo dia cantar a mesma música. Quando eu tenho essa capacidade de pensar, essa visão, eu já estou efetivamente estimulando a minha criatividade. Certo, obrigada. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Continuamos com os elogios, muito bom adquirir conhecimento. Professora, penso que é isso. Então, é isso. Nós tivemos esse momento, né? Esse momento com a professora Marta, esse momento que tivemos, né? Falamos sobre algumas singularidades da educação infantil, mas a professora falou sobre as práticas, não só que envolve o professor da educação infantil, mas práticas que envolvem todos os professores, né? Aqueles que estão em sala de aula e também aqueles que estão exercendo todas as funções, né, no espaço educacional. E esse momento foi muito importante para esse olhar, né? Para a gente se olhar como adulto que está ali para cuidar e educar as crianças. Então, muito obrigada, professora, por esse momento novamente. E deixo aqui para as suas considerações finais. Perfeito. Vou aproveitar nas minhas considerações finais, pegar um gancho da escrita ali do Tiago Primão. A educação não transforma o mundo, ela muda as pessoas. E essas pessoas, nós pequenos, irão transformar o mundo. Realmente, a gente pode achar que a educação ela é um efeito milagroso. Na verdade, ela é uma das formas de contribuir no construto da humanidade, dessa criança desde a mais tenra idade. A partir do momento, aquilo que ela recebe em termos de educação, de ensino, é o que vai ajudar e contribuir para que ela possa internalizar esses valores, esses conceitos e efetivamente externalizar com ações emancipadoras no mundo. Né? Essa é a nossa grande desafio. Eu penso que essa conversa hoje, né, ela foi uma conversa mais geral, no sentido de trazer que, como também colocou a Lúcia ali, estamos no caminho certo, eu acho que é isso, né? Nunca no sentido de diminuir o que percorremos até aqui, mas continuar caminhando
e tentando ver, né, possibilidades de melhorias em alguns detalhes que, às vezes, a vida vai nos naturalizando. O grande compromisso nós, como profissionais, é não se permitir ser naturalizado pela cotidianidade desse trabalho. Às vezes eu me preocupo muito quando eu entro dentro da escola ou quando eu estou no meu próprio trabalho e eu já não enxergo mais as coisas. Né? Eu não tenho mais estranhamentos. Então, o grande convite para a gente fechar, nós precisamos sim estranhar, né? Estranhar, temos que ainda nos incomodar, temos que ainda. As coisas têm que chamar atenção, porque são essas que vão nos potencializar para novos desafios, novas descobertas. E é isso que eu desejo a todos nós, que a gente continue avante, né? Avante no sentido de não desistir, de buscar aqui, daquilo que eu falei, que você acha que dá para aproveitar, aproveita, que não dá, não aproveita, porque eu não sou perfeita e nem quero ser. Eu tento cada dia mais, né? Como se diz, buscar melhorias, mas eu não sou perfeita. Então, do que eu falei, o que der para você abstrair para a sua vida, para o seu trabalho, aproveita. O que não, né? Deleta. E é assim que a gente vai caminhando na vida, né? Com a educação, com a formação, buscando o que tem de melhor, porque o que tem de pior a gente deixa para lá. Né? A gente sempre tem que buscar as coisas que são boas, que nos potencializa, que nos coloca para cima, e não que nos permita, né, em uma posição para baixo. Agradeço, obrigado, um grande beijo no coração de vocês e estou sempre à disposição aí, quem sabe em umas novas, em outros momentos, para a gente continuar conversando sobre temas relacionados às nossas crianças e ao trabalho com elas. Obrigada.